seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos dar mais uma lição no nosso pequeno grupo, hoje com o tema Jonas fugindo da missão, a lição de número 5, e o nosso texto principal está em Jonas, capítulo 1, verso 3. Antes de lermos esse verso, convido você para fazermos uma oração. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, que o Senhor esteja conosco, que ilumine nossa mente e coração, para compreender a Tua perfeita e boa vontade para a nossa vida e aceitá-la também. Essas bênçãos pedimos te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então eu convido você que pegue na sua lição ou na Bíblia e leia o seguinte texto. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarse. Está lá em Jonas capítulo 1, verso 3. Jonas, ele se dispôs não para fazer a vontade de Deus, mas sim para fugir. E nós temos aqui no quebra-gelo uma pergunta. Se você já recebeu uma missão difícil? Você já recebeu uma missão difícil? Eu já recebi missões difíceis. E a segunda pergunta é, você aceitou o desafio ou deu uma desculpa? Eu já recebi mais de uma missão difícil, eu recebi várias. Algumas aceitei e outras, infelizmente, eu dei desculpa. Outras eu enrolei, coloquei outras pessoas na frente para que elas fossem. E eu fiz basicamente como a Jonas, deixei aí de fazer, entende? Então é importante a gente buscar sempre fazer a vontade de Deus. Lógico, eu me arrependo de muitas vezes não ter tido ou não ter feito aquilo que Deus esperou de mim em uma determinada missão. Aqui na parte para refletir diz o seguinte, o livro de Jonas é o livro mais missionário do Antigo Testamento. Jonas foi o primeiro missionário enviado para fora de Israel. Deus é missionário. Deus é missionário. Isso é interessante, né? Isso é maravilhoso. Saber que Deus, ele tem no desejo dele é de salvar. Seu amor não se limita aos judeus, né? Aos judeus, mas a todos. Jonas recebeu a missão de pregar em Nínive, né? Ali no capítulo 1, verso 1 e 2, Deus o chama para enviar para Nínive. Mas o que ele fez? Ele fugiu da missão e foi para a direção contrária à ordem divina. Jonas desceu a Jó, ou seja, ele tinha que subir e ele desceu para uma outra região. Jonas desceu e pegou um navio para Tarse. Jonas é o pródigo do Antigo Testamento, pois se dirigiu para uma terra distante, né? Então, quando Deus manda ele para Nínive, ele vai para o outro lado. Em vez de ir para o norte, ele vai para o sul, ou vice-versa. O fato é que ele não estava disposto a ir para aquela cidade, para aquela região. Essa é a grande verdade. Em meio à tempestade, né? Em meio à tempestade, os marinheiros descobriram que Jonas era o culpado pelo temporal. Ali no verso 7, acontece ali que depois que Jonas vem uma grande tempestade, e ali aquela tempestade, eles entendem que aquela tempestade não é uma tempestade normal, e agora eles ficam caçando o culpado, e o culpado era Jonas. E ele mesmo confessa o seu pecado, de que ele estava errado, por isso veio aquela tempestade sobre aquele barco, certo? E aí, Jonas reconheceu o seu erro e conseguiu que os marinheiros jogassem no mar. Ele disse, olha, essa tempestade é para minha causa. Eu estou fugindo da presença de Deus, mas é impossível fazer isso. Por isso, só tem um jeito de essa tempestade parar. É vocês me pegarem e jogar no mar. E foi exatamente isso que os marinheiros fizeram. E sabe o que acontece? Jonas, ele foi engolido por um grande peixe. No ventre do peixe, né, do grande peixe, Jonas orou a Deus e confessou seus pecados. Ele entendeu que era impossível fugir da presença de Deus
e ali dentro do peixe, ainda com vida, Deus o conservou. Então Deus ouviu a sua oração. Jonas ora ali dentro e Deus ouve a sua oração. Uma das tônicas do livro de Jonas é o arrependimento. Deus ouve e perdoa todo aquele que se arrepende. Jonas se arrependeu. Deus o perdoou e o livrou. Né? E o livrou. Depois Jonas foi cuspido pelo peixe. Ou seja, Jonas foi jogado na praia. Ele foi a Nínive, pregou naquela cidade ímpia e seus habitantes se arrependeram. Assim como Jonas se arrependeu, aquela nação, desde do rei a todos os moradores, se arrependeram e jejuaram. Deus aceitou o arrependimento deles, lá no capítulo 3, versos 5 e 10. Mas, em vez de se alegrar, Jonas ficou triste, pois sabia que Deus é misericordioso. Jonas não queria que o povo de Nínive se arrependesse. Então, que ele vai e prega de qualquer jeito. Ele prega rápido, mas ele não quer. É o primeiro missionário que eu vejo que faz um evangelismo e não quer que as pessoas se aceitem. Ele fica triste. Nós aqui, por exemplo, tem a Missão Caleb. Aí foi gente lá, pessoas aceitaram, se batizaram, a gente fica feliz. É assim que acontece. Mas Jonas não. Jonas não queria. Jonas não gostava dos ninivitas. Ele não gostava. Até porque, lógico, não justifica, né? Aquele povo era um povo difícil. Um povo cruel. E Jonas queria que esse povo morresse. Jonas esqueceu que Deus é misericordioso. Assim como Deus foi misericordioso com ele, Deus estava sendo misericordioso com os ninivitas. Jonas cometeu o pecado de acomodação. E disse não à missão. E de cruzar os braços de vez de se perdendo e não fazia nada. E em ver as pessoas se perdendo e não fazer nada. Jonas disse, tá bom, as pessoas não aceitam, as pessoas não querem, as pessoas têm o coração duro. São respostas que muitas vezes nós também damos. Quando Deus nos chama para pregar em umas certas regiões, não dá não. O povo lá é difícil, o povo lá tem o coração duro. Entende que a obra é de Deus, nós pregamos, mas quem faz o trabalho é o nosso Deus. Entende? A boa notícia é que Jonas se arrependeu e tomou sobre si, né, comprometeu-se e cumpriu a missão, que implicava pregar aos ninivitas. Era uma missão difícil, mas ele se arrepende e vai. Não importa aonde Deus te chame, você precisa ir. Porque Deus não está querendo salvar apenas aquela nação ou aquele povo a qual Ele está te enviando, mas Ele quer salvar você. Deus não estava querendo apenas salvar os ninivitas, Ele estava querendo salvar Jonas. E foi exatamente isso que Deus fez. Aqui na parte do abrindo o coração, diz o seguinte, a semente de Jonas. Aliás, a semelhança de Jonas, você já fugiu da missão que Deus deu a você? Já. E a semelhança de Jonas, eu já também me arrependi. E a semelhança de Jonas, eu já fui e preguei. Mas ao contrário de Jonas, eu me alegrei quando eu vi as pessoas aceitando. Que ações práticas você pode realizar para cumprir a missão divina nos dias atuais? Temos lá, pequeno grupo, na classe do pequeno grupo, através do Clube Desbravador, que é onde a gente consegue atingir ali os adolescentes e juvenis, Clube de Aventureiro, o próprio Ministério Jovem, Ação Solidária como o programa a ASA, entendeu? Ou seja, classe bíblica, temos muita atividade, muitas coisas que podemos fazer, entendeu? Através de feiras, né? Através de feiras de ensino, por exemplo, o Ministério da Mulher para trabalhar através de aulas, ensinando as irmãs a fazer crochê, fazendo fuxico,
fazendo bordado, e dessa forma artesanato, trabalhar artesanato com as irmãs, e ali falar do amor de Deus, entendeu? Através de projetos de reciclagem, tem muita coisa que se dá de fazer nos dias atuais para trabalhar, para pregar, para ensinar a palavra de Deus. Diz que o desejo de Deus tem de o desejo que Deus tem de salvar é maior que o nosso desejo de pregar? Sim. Com certeza, sem nenhuma sombra de dúvida. Deus está muito mais disposto a pregar, aliás, a salvar, do que nós de pregar. E deveríamos ansiar mais em pregar. Sabe por quê? Porque é o último sinal da volta de Jesus. Se queremos que Cristo volte em nossos dias, que queremos ver Cristo voltar, precisamos pregar. E quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Lá em Mateus 24. Então, assim, nós precisamos pregar. Porque quanto mais cedo nós pregar, mais cedo Jesus volta. Lógico, eu creio que se Deus quiser, em uma questão de segundo, Ele pode pregar no universo, no mundo inteiro. E nós devemos clamar, pedir a Deus que derrame seu Espírito sobre nós, para que esse trabalho se cumpra em nossa vida e logo. Tá bom? A maior motivação que devemos ter para pregar o Evangelho seja salvar as pessoas e encontrar com o nosso Deus. Aqui na parte, trabalhando junto. Ore a Deus. Escolha 3 amigos. Né? Escolha 3 amigos ou vizinhos com quem você possa desenvolver os métodos de Cristo da amizade. Lembre que você já escolheu 5 pessoas. Né? 5 pessoas. Agora você vai escolher, dessas 5 você escolhe 3. Continue orando. E use de compaixão para ela. Leve a mensagem de salvação para essa pessoa. Não faça como Jonas. Não fuja da sua responsabilidade diante de Deus. Do convite que Deus te fez. Ide por todo o mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. E seu maior campo missionário é a sua região, onde você mora. Que Deus possa te usar fortemente. E que no final deste ano você tem a alegria de dizer, olha, esse ano foi bênção. Esse ano nosso pequeno grupo conseguiu batizar 20, 30 pessoas. E nós não somos mais um pequeno grupo, nós somos um grande grupo. E agora nós somos, não um pequeno grupo, mas já somos 4 pequenos grupos. É para isso que o pequeno grupo serve. Crescer, multiplicar, né? Multiplicar. Então, que Deus te abençoe. E sabe uma coisa? A próxima semana é o chamado de Deus para o serviço. A lição de número 6, certo? Eu vou ler aqui para você o quebra-gelo, que diz, caso eu possa compartilhar, diga qual foi o chamado mais desafiador que você acredita ter recebido de Deus. É o quebra-gelo da próxima semana. Convido você nesse momento para orarmos ao nosso Deus. Lembre-se, não faça como Jonas. Aceite o convite de Deus, tá bom? E se esse é o seu desejo, eu quero que você coloque no comentário, eu aceito o convite de Deus para pregar. Eu aceito o convite de Deus para pregar. Essa é a sua resposta. Coloque aqui nos comentários se você chegou até aqui, tá bom? Vamos orar? Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, de ensinar a Tua Palavra, de viver a Tua Palavra. Que a cada dia, Senhor, o Seu Santo Espírito esteja conosco, nos ilumine, nos capacite para estarmos cada dia mais perto do Senhor, mais perto da Tua vinda, Senhor. Transforma o nosso ser, transforma o nosso coração, para que possamos amar a missão, para que possamos ficar felizes com os resultados, mas que, acima de tudo, que possamos pregar, que muito em breve o Senhor vai voltar e assim preparar pessoas para o Teu reino. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado, fique todos com Deus. Agora você na próxima semana para mais um estudo da Palavra de Deus. Um abraço.